Muito bom. Agora que vocês já viram um pouquinho da história do nosso patrocinador do dia, eu gostaria de então começar as nossas palestras. Para isso, nós vamos começar então com a palestra da Camila Consolo, que é uma das nossas parceiras. Ela faz todo o processo de assessoria de RH e DP da estacionamentoria e a gente tem feito muitos trabalhos de. Bom dia, Camila. Muito obrigado pela tua disposição, pela tua disponibilidade, pelo tempo que você dedicou aqui ao nosso processo. Eu gostaria que você se sentisse à vontade para fazer a apresentação e me desse o sinal para eu poder lançar a apresentação aqui, os teus slides, tá bom? Seja bem-vinda. Tá ótimo, obrigada, pessoal. Primeiramente, bom dia, né, para todo mundo que está assistindo as palestras da Estacionamentoria, desse evento tão bacana, né, para o segmento de parking. Vou falar, então, vou primeiro me apresentar para vocês, né, para quem não me conhece, eu sou fundadora, junto com a Bruna, que é minha sócia, nós fundamos a Reinvent Consultoria, no ano de 2017, né? A gente está completando 3 anos esse ano. Trabalhei já em várias empresas de serviço e varejo, e aí, há 3 anos atrás, resolvi empreender, né, junto com a Bruna. E a Reinvent, para quem também não conhece, né, além de ser uma parceira aí da Estacionamentoria, a gente faz toda a parte de RH, né, voltado para recursos humanos, e também para a gestão empresarial. Tá? Então, depois no finalzinho também a gente deixa os nossos contatos, né? Redes sociais, telefone, enfim, para quem tiver interesse em nos conhecer um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá então? Vamos? Bom, fui convidada, né, pela Estacionamentoria para falar um pouquinho sobre terceirização dos serviços mais voltados para a área de RH e DP. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas eu vou mostrar hoje para vocês que RH e DP são áreas distintas, né? Mesmo que tratam de pessoas, ambas as áreas, uma cuida de uma coisa mais específica e a outra de outra, tá? Então, o objetivo hoje é trazer um olhar estratégico e humano, né, para o setor de parking, principalmente, quando o assunto é terceirização. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho a questão de terceirizar e quando a gente pensa, né, eu vou terceirizar por quê? Porque eu quero economizar. E não é só isso, né? A gente tem um olhar muito mais estratégico por trás da terceirização, tá bom? Vamos lá. Então, o que é terceirização, né? Terceirização, hoje a gente ouve muito falar também em outsourcing, né? Que é uma palavrinha mais em inglês, mas tem o mesmo significado. Então, terceirização é uma forma de organização estrutural que permite a uma empresa transferir as suas atividades meio. O que são atividades meio? É tudo que não óbvio, né? A atividade fim. Então, qual é a atividade fim de um estacionamento? O estacionamento, ele está ali para locar vagas, né, para guardar carros por um determinado tempo, então, horas, mês, né? Então, essa é a atividade do estacionamento, tá? Essa é a atividade fim. Qual é a atividade meio? É tudo que a gente precisa para que aquela operação funcione. Então, a partir do momento que eu tenho uma operação de estacionamento, por trás disso, eu vou ter a área de marketing, muitas vezes, né? A área comercial, a área de contábil, a área fiscal, a área jurídica. Então, tudo isso são atividades meio, tá? E essas atividades, elas podem ser terceirizadas, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceirização mais focada em DP e RH, mas todas as atividades que não são a atividade fim daquele negócio, né, que é o porquê a empresa se constituiu, isso tudo a gente consegue terceirizar, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho de redução de custos versus a visão estratégica. Então, como eu já falei,
terceirizar não é só reduzir custos. Obviamente que a gente vai ter uma economia por trás disso, mas vai muito além dessa simples economia. A gente tem uma visão estratégica por trás disso. Então, terceirizar uma atividade meio, né, não quer dizer somente que você terá redução de custos. Quer dizer que você está pensando estrategicamente para o seu negócio crescer. A partir do momento que você terceiriza, você está profissionalizando o seu negócio, tá? Você está entregando nas mãos de um especialista algo que você não tem aquela especialização, tá? Então, você não tem aquele conhecimento, você é do ramo de estacionamento, então, o que você sabe fazer de melhor é administrar o seu estacionamento, tá? E você deixa para um parceiro, uma empresa de serviços, cuidar dessas atividades que não estão relacionadas no seu dia a dia, mas que fazem parte do seu dia a dia, que são tão importantes para o seu negócio, tá bom? E aí eu trouxe aqui alguns benefícios, né, para que você pense quando você vai pensar em terceirizar alguma operação do seu negócio. Então, você reduz a estrutura operacional. Então, a partir do momento que você não tem uma área específica, né, contábil, uma área específica fiscal, uma área específica para jurídico, né, ou de departamento pessoal, você não precisa manter uma estrutura operacional para aquela área. Então, você vai ter essa redução estrutural, tá? Com isso, vem a diminuição de custos, porque se você não tem aquela operação interna, você não tem gastos com folha de pagamento, com encargos, né? Então, você tem uma diminuição de custos. E aí, você também tem uma economia de recursos, porque para você manter uma operação, uma estrutura operacional, você precisa de recursos também. Então, assim, a gente não está falando só da folha de pagamento, né? Só do pagamento de encargos, a gente está falando também do quanto custa para manter aquela operação. Então, a gente está falando de maquinário, de locação de móveis de escritório, a gente está falando de água, de luz, de telefone, de internet, tá? Então, a gente tem também uma economia de recursos. A gente começa a desburocratizar a administração para essas empresas. Então, assim, a partir do momento que você terceiriza uma determinada área, você desburocratiza os processos internos da sua organização, tá? Você tem uma qualidade no serviço prestado, e aí eu já vou linkar com a parte de baixo, porque você está contratando um especialista que domina aquele assunto. Então, quer dizer, quando você contrata um especialista, muitas vezes, eu vou dar até aqui um exemplo, geralmente em operação, a gente costuma sempre pegar um administrativo, né? A gente contrata uma pessoa administrativa que acaba cuidando de tudo. Então, é um administrativo que cuida do contábil, que cuida do fiscal, que vai cuidar da admissão do motorista, que vai cuidar, aí a pessoa pediu demissão, ela vai fazer a rescisão, vai ir até o sindicato homologar. Então, assim, a gente acaba sobrecarregando uma única pessoa, né, que muitas vezes não dá conta do recado. Por quê? Porque a gente coloca tanta coisa, tanta responsabilidade em cima dessa pessoa, que fica realmente difícil dela entregar um serviço com qualidade, né? Ela está ali muito mais para apagar incêndio. Então, a partir do momento que você terceiriza, né, determinados setores, você traz qualidade para o serviço prestado e você tem um especialista que domina aquele assunto, tá? Então, você vai ter um resultado muito melhor no final. E também a gente fala sobre uma maior segurança operacional. Então, você não tem uma única pessoa, um administrativo ali, cuidando de toda a sua operação, né? Uma pessoa que, se ela tiver, né, uma dor de barriga ali, você está ferrado, porque essa pessoa que detém de todas as informações que você precisa. Então, você vai ter uma maior segurança também operacional. Se precisar de qualquer coisa, esse prestador de serviço vai te orientar e vai trazer o que você espera para aquele serviço, tá?
E aí a gente vai entrar, então, um pouquinho, como o tema é a terceirização, tanto da área de DP como da área de recursos humanos, eu vou mostrar aqui um pouquinho o que cada uma dessas áreas faz, tá bom? Então, assim, para separar um pouco, eu trouxe alguns exemplos. O DP é o quê? É o departamento pessoal, tá? Tem gente que fala que é a administração de pessoal, para deixar um pouquinho mais bonitinho também, mas, querendo ou não, é a mesma área, tá? O DP, ele nada mais é do que a área responsável por cuidar da parte administrativa ligada às pessoas daquela organização. Então, quem são as pessoas daquela organização? São os colaboradores da empresa e os sócios também, tá? Então, o DP cuida de toda essa parte administrativa. O que o DP faz, tá? O DP, ele faz a gestão, né, e o processamento da folha de pagamento. Ele cuida dos encargos. Então, assim, todo lançamento de folha, eu vou pagar hora extra, eu vou descontar uma falta, eu vou lançar, sei lá, uma premiação, uma comissão. Tudo isso é processado num sistema, né, do departamento pessoal, que vai gerar a folha de pagamento. Depois que essa folha está fechada, eles processam os encargos também trabalhistas, né? Então, ele que vai processar a guia para pagar o FGTS, ele que vai processar a guia para pagar o INSS, o imposto de renda. Então, esses são os encargos de folha de pagamento, tá? O DP também, ele vai controlar o ponto dos colaboradores. Então, ele vai fazer os apontamentos, vai ver se teve atraso, se teve falta, se alguém trouxe um atestado, ele que vai lançar lá no controle de ponto. Ele vai cuidar da saúde ocupacional, né, dos colaboradores. Então, toda aquela coisa que a gente precisa fazer todo ano, de PPRA, PCMSO, né, os atestados de saúde ocupacional, tudo isso é o departamento pessoal que faz. Ele vai fazer a gestão e o processamento das férias dos colaboradores, ele que vai programar as férias desses colaboradores, ele vai fazer a admissão de novos colaboradores. Hoje, por que a gente fala, né, que a gente tem que entender do assunto? Tanta coisa que muda, né? Esse ano, por exemplo, de pandemia, uma área que trabalhou pra caramba foi o departamento pessoal. Então, o departamento pessoal, ele teve não só, né, que ser especialista em CLT, mas ele teve que se atualizar em todas as medidas provisórias que saiu, né? Você que teve aí que reduzir jornada, você que teve que suspender um contrato de trabalho ou prorrogar o pagamento dos seus encargos, quem fez todo esse trabalho foi a área de departamento pessoal, tá? Então, cuida da rescisão dos contratos, as homologações, cuida do pagamento de salários e dos benefícios, tá bom? Então, isso é tudo a área de departamento pessoal que faz. E agora a gente vai falar um pouquinho da área de recursos humanos. Bom, o RH, né, é a área de recursos humanos, ele faz algo também administrativo, mas ele é muito mais focado na parte estratégica, tá? Então, o RH, ele cuida de assuntos ligados principalmente a captação e a retenção de talentos, que são as pessoas que trabalham dentro da nossa operação. Ele vai tratar da produtividade e dos resultados. Então, o RH, ele é mais estratégico, tá? E aí, trazendo também um pouquinho do dia a dia da área de recursos humanos, o que o RH faz, né? Então, ali em recrutamento e seleção, quando a gente tem que dispensar um colaborador, né, ou um colaborador pede demissão da nossa operação, a primeira pessoa que está ali é a área de recursos humanos, né? E geralmente é uma pessoa de recrutamento e seleção, que vai fazer todo o acompanhamento desse colaborador para que ele faça um processo rescisório dessa operação, tá? Então, essa pessoa responsável vai encaminhar para a área de departamento pessoal, o DP
vai processar a rescisão, vai fazer a homologação, você vai fazer ali uma entrevista de desligamento com esse ex-funcionário e você vai startar um novo processo. Então, você precisa repor essa vaga, né? E aí a área de recrutamento e seleção vai fazer esse trabalho para você. Então, ele vai buscar no mercado um profissional para que você tenha novamente essa vaga aí coberta na sua operação, tá? Então, vai fazer todas as entrevistas, vai fazer todo um processo seletivo para que você tenha um bom profissional na sua operação. Depois, também, a área de RH, ela faz toda a parte de treinamento e desenvolvimento humano. Então, a partir do momento que você contrata alguém, né, e a gente sempre fala que tudo é um investimento, né, por mais que não exista um investimento ali em dinheiro, tem um investimento de tempo. Então, você contratar alguém exige tempo, né, você está investindo nisso, você investe primeiro em buscar um profissional qualificado e depois você investe para treinar esse profissional para que ele esteja em linha com a sua empresa. Então, tem que ser muito assertivo, né? E a área de recursos humanos que faz essa parte aí para que você tenha um bom profissional e para que esse profissional fique o tempo que for preciso na sua operação, tá? A gente também trabalha com a parte de endomarketing. Então, o que é o endomarketing? É a comunicação interna da empresa, né? É para que todos os colaboradores estejam alinhados e atualizados, né, conforme os assuntos da empresa, tanto que sai na mídia, né, como aquilo que é interno mesmo. Eu preciso comunicar que a gente vai fazer um treinamento, ou eu preciso comunicar, sei lá, de um feriado, de um prêmio que a gente vai pagar para os colaboradores. Então, quem cuida disso também é a área de recursos humanos, tá? Na maioria das vezes. A gente faz também programas de saúde e bem-estar, então a gente cuida dessa parte do colaborador, porque um colaborador saudável, né, e de bem com a vida e feliz, ele trabalha melhor, ele rende mais, ele produz mais. Então, quem olha para isso também é a área de recursos humanos. A estratégia por trás de uma estrutura organizacional. Então, como que a gente vai montar a nossa operação, né? Lá no momento que o sócio fala, eu vou abrir um estacionamento. Legal, já tenho a ideia, né? Já tenho o ponto. E aí, agora, como é que eu vou montar a minha operação? Então, a área de recursos humanos te ajuda a pensar nisso, a estruturar o seu negócio, né? A trazer, a falar, olha, você precisa de um gerente, você precisa de um manobrista, você precisa, né, ali de um caixa, de repente, para fazer as cobranças. Então, pensar nessa estrutura organizacional também é a área de recursos humanos que te ajuda, tá? A gente ajuda também a estruturar cargos, salários, benefícios, você ser mais atrativo no mercado, né? Qual que vai ser o seu diferencial para atrair um profissional do mercado, né? O quanto você está pagando, o quanto o mercado está pagando, quais benefícios você pode incluir que seja de acordo com o seu orçamento, né? Que não vá extrapolar o seu orçamento. Então, a gente te ajuda a pensar nisso também, tá? Indicadores, eu vou passar rapidamente, porque também é o tema das próximas palestras aí, que o Wellington vai trazer esse assunto, né? Pesquisa de clima organizacional, então a gente entender como está o clima na sua empresa, né? Na sua operação. E isso impacta totalmente no seu resultado. Então, se o clima organizacional está ok, está bom, com certeza os seus resultados também vão estar muito bons, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu passei rapidamente, porque também a gente não tem muito tempo, mas para diferenciar o que o DP faz e o que o RH faz, eu acho que a gente conseguiu ilustrar aqui um pouquinho, tá bom? E aí, trazendo um pouco para vocês também as vantagens da terceirização para o segmento de parking. Então, eu trouxe 6 vantagens, tá?
que é bem bacana, assim, da gente pensar, né? Não, como eu disse lá no começo, não é só uma redução de custos, é algo muito maior. Então, você ganha em produtividade. Com a terceirização, o time, né, toda a sua equipe, ela fica focada 100% na entrega de resultados para a atividade fim da empresa. Então, priorizando as estratégias da organização. Alcance dos resultados, então, melhorando essa produtividade da equipe, automaticamente resultará em uma melhor performance, atingindo assim melhores resultados para a organização. Uma coisa leva a outra. Processos bem definidos, então você ganha em praticidade, eficiência, otimização de tempo, recurso e estruturação das áreas. Você vai, né, ter aí uma economia, diminuindo a estrutura da sua operação, automaticamente você gera essa economia. A profissionalização, porque você vai utilizar o potencial de entrega da sua equipe, né? Então a sua equipe ela vai ficar muito mais profissional na sua atividade fim, tá? Então você vai ter uma estrutura operacional vai, né, profissionalizar e ainda de forma sustentável. E a humanização. Então, quando você pensa em terceirizar não só a área de DP, mas também terceirizar essa área de recursos humanos, você leva para a sua operação um olhar mais humano, né? Trazendo ali para o dia a dia os valores da sua organização. E aí, resumindo, né, um pouquinho para vocês o que é terceirizar. Eu trouxe algumas palavras, eu acho que para ficar, para a gente até de sinônimos, né, de terceirizar para ficar aqui na nossa memória. Então, terceirizar é descomplicar, a gente descomplica a nossa vida, a gente agiliza o quê? Processos, a gente otimiza tempo, a gente foca no nosso resultado, a gente economiza, a gente cresce como empresa, então a gente fica muito mais profissional e a gente integra o nosso time. Por que o integrar aqui? A partir do momento que está todo mundo focado no mesmo objetivo, então a gente integra todas as áreas. Todas as áreas ela tem o mesmo objetivo, que é a atividade fim da empresa. Então eu não tenho alguém ali pensando só na nota fiscal, né? Ou alguém pensando em processar a folha de pagamento. A gente tem a equipe inteira focada na atividade fim, que é ser o melhor estacionamento, né, do mercado. Então, essas são as palavras que a gente trouxe para deixar um pouquinho gravado o que é terceirizar. E aí, seria um pouquinho disso, né? A gente tem um tempinho curto, mas eu estou aberta para dúvidas, né? Quem tiver alguma pergunta sobre o tema, eu estou à disposição. E o Fernando, e eu, antes da pergunta, da dúvida do Fernando, eu gostaria de esclarecer que nós criamos um e-mail que está lá no chat para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, que nós não tivermos tempo de responder aqui ao vivo, serão depois encaminhadas através desse e-mail. Então, por favor, aproveitem essa oportunidade para utilizar todo o conhecimento que a Camila tem. Vamos lá, Fernando. Eu diria, o barato sai caro. Por quê? Quando você tem empresa pequena, com poucos funcionários, você justifica no TRH em função de custo. Só que você acaba querendo fazer tudo e por isso que eu digo que o barato sai caro. Você tem também um risco jurídico e fiscal. Quando você não tem um especialista para cuidar, por exemplo, do DP, você corre o risco de estar fazendo alguma coisa errada, ainda mais agora com essas mudanças todas em legislação. Então, você corre risco de ter um passivo por não ter um especialista em DP. Em RH, então, aí é que é pior ainda. Por quê? A gente observa nas empresas que não têm uma boa ferramenta de contratação de recursos humanos, o resultado final lá do cliente não é o melhor. Via de regra, a gente observa, enquanto consultor, que aquela que tem um cuidado com o teu RH, com a profissionalização do teu RH,
tem um resultado melhor para o cliente final, porque eles se preocupam com tudo. Uma empresa que não tem estrutura de RH, você já ouviu falar que ela faz pesquisa de clima, que ela faz treinamento, que ela faz entrevista de desligamento? Acho muito difícil. O negócio é feito na pressa, para não falar outras coisas, e acaba prejudicando o cliente final e a empresa, porque essa empresa não tem o crescimento, não tem o valor que tem uma empresa mais estruturada. Então, eu diria que o barato sai caro. Muito bom, Fernando. Você levantou pontos aí que são realmente cruciais dentro desse processo. E, de certa forma, até responde uma dúvida que, na verdade, eu não tenho, mas a que as pessoas nos procuram muito, dizendo assim, não, mas terceirização é coisa para empresa que já tem um crescimento. Até que ponto isso é verdadeiro, Camila? Você recomendaria terceirização mesmo para a pequena empresa que está começando agora e tem no seu DNA a vontade de se transformar num grande empreendimento? Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, geralmente, né, uma empresa maior, ela tem a área estruturada ali dentro da sua operação, né? Então, a terceirização, eu acho que funciona até mais para empresas de pequeno e médio porte, né? Quando a gente pensa assim, tem muita, que nem eu falei, né, que a gente acaba contratando um profissional, um administrativo, que tem que dar conta de todo o recado, né? E aí ele acaba, muitas vezes, nem por culpa dele, não conseguindo dar conta, né? Ele é um grande, uma pessoa que fica ali apagando incêndio todo dia, e aí o resultado do trabalho dele não é tão positivo quanto até o gestor que contratou ele gostaria que fosse, mas não é nem por um motivo, né, pessoal, ou ele é um profissional ruim, não é por isso, ele não é especialista naquele assunto, né? E essa terceirização, eu acho que profissionaliza muito, e muito isso também do que o Fernando falou, de riscos trabalhistas, né? Então, muitas operações geralmente fazem as coisas ali no dia a dia. Vou contratar alguém, mas essa pessoa, sei lá, de repente ainda está pegando o seguro-desemprego. Então vamos contratar ele mais para frente, para ele ficar ali no seguro-desemprego. Não, né? Pelo amor de Deus, hoje a gente faz uma coisa para ajudar essa pessoa e lá na frente, de repente, você tem um passivo trabalhista, né? Então, é muito para isso que a gente procura um profissional, né? Para a gente também ter um respaldo jurídico, né? Para a gente não correr riscos trabalhistas, né? Para a gente realmente estar em dia ali com as legislações. Então, eu acho super válido você, mesmo que pequeno, né? Que você pense sim em ter um especialista para te dar um respaldo e para fazer você crescer estruturadamente, né? Porque hoje você pode ser pequeno, mas amanhã você está uma média empresa e quem sabe é uma empresa de grande porte. Muito bom. Camila, nós chegamos exatamente no tempo, isso é muito legal, porque aí a gente, né, respeita aí os nossos ouvintes. Queria te agradecer muito, eu acho que foi um bate-papo muito, que eu diria curto, considerando o tema, mas muito direto, muito objetivo, que nos ajudou muito. Uma consultoria especializada no segmento parking, que surgiu pela vontade de compartilharmos nossa experiência adquirida em mais de 20 anos atuando neste mercado. Hoje, já prestamos uma série de serviços e queremos convidá-lo a conhecer o nosso mais recente desenvolvimento, a plataforma EAD com estacionamentoria. Encontrar alternativas para criar equipes preparadas e sintonizadas com as necessidades das organizações foi um dos desafios que nós propusemos a vencer. Começamos por entender exatamente quais obstáculos precisariam ser superados. Que a alternativa atingisse toda a equipe, que os recursos existentes fossem aproveitados ao máximo, que ela fosse rápida, ágil, que
que ela tivesse uma atuação sistêmica e que ela fosse fácil de operar. Depois de discutirmos com os nossos parceiros e players, criamos a plataforma EAD com Estacionamentoria. Daí surgiu um sistema integrado de treinamento e comunicação online. A plataforma EAD Com é uma resposta às necessidades das empresas de parque, uma solução estacionamentoria. Um multicanal de comunicação que reúne uma plataforma de treinamento a canais de comunicação que permitem informativos periódicos, geração de campanhas de incentivo e um poderoso canal de comunicação interna.